Quais são as principais características de uma crise de ansiedade? Dentro dessas características estão os sintomas físicos, que normalmente estão relacionados à palpitação ou aceleração do coração, sensação de falta de ar ou hiperventilação, que é aquela respiração mais superficial, mais rápida, sudorese ou tremores, dor ou aperto no peito, tonturas ou sensação de desmaio, náusea ou desconforto abdominal. É muito comum que as pessoas elas tenham todos esses sintomas físicos, achem que estão tendo um ataque cardíaco, um problema cardiológico e procurem o pronto atendimento para poder entender o que está acontecendo. É um caminho que normalmente a pessoa ansiosa faz. Então é muito importante você entender que as principais características de uma crise de ansiedade, dentro das principais características estão aí a palpitação, a aceleração do coração, a sensação de falta de ar, a hiperventilação, todos esses sintomas físicos, que aqui nesse vídeo você vai aprender a como lidar com todos esses sintomas físicos que fazem parte da sua crise de ansiedade, que faz parte do seu momento ansioso. E um dos outros fatores estão os sintomas emocionais, né? Os sintomas emocionais ou psicológicos. E dentre eles está o medo intenso de perder o controle ou enlouquecer. É muito comum que pessoas ansiosas cheguem no tratamento ali no consultório falando: Albano, eu vou enlouquecer, eu não consigo ter mais controle sobre mim mesmo, eu tenho todas aquelas reações no meu corpo, eu não aguento mais isso. Então é como se a pessoa nunca mais fosse conseguir se livrar desse problema que é a ansiedade, desse problema que são as crises de ansiedade, aquela sensação de morte iminente. Como eu disse, quando você tem uma crise de ansiedade, normalmente vem um excesso de pensamentos, né? Nossa, mas e se eu morrer? Como que vai ficar minha família? Eu tinha tanta coisa para poder aproveitar, eu queria tanto viver mais, eu queria tanto viver novas experiências. Então tem aquele medo constante da morte. Existe a despersonalização, que é quando você se sente desconectado do seu próprio corpo. E isso é uma especificidade que ajuda a pessoa a achar que ela está enlouquecendo, que ela não está conseguindo lidar com a realidade de uma forma saudável, e até a desrealização, que é sentir como se o ambiente ao redor fosse irreal, como se a pessoa estivesse vivendo uma fantasia. Então muitas vezes na crise de ansiedade tem todos esses sintomas físicos e todos esses sintomas psicológicos que acabam afetando a vida da pessoa. Imagina você ter isso durante um longo período de tempo da sua vida. Como que isso pode ser comprometedor para a sua vida? Quanto que isso pode atrapalhar as diversas áreas da sua vida? Como que você vai conseguir ter um bom desempenho no trabalho? Como que você vai conseguir ter um relacionamento saudável sentindo tudo isso que faz parte dessa crise de ansiedade? Então, se você está tendo tudo isso, esse vídeo é muito importante, que ele vai te ensinar técnicas para que você consiga lidar melhor com as suas crises de ansiedade, para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila e para que você tenha qualidade de vida. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, curte aí o vídeo, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse tipo de vídeo, que esse tema é muito importante e pode ajudar muita gente. Então, o primeiro passo é reconhecer os primeiros sinais da crise. Eu sempre percebo que pode variar bastante. Normalmente, algumas pessoas veem o excesso de pensamentos, o medo excessivo, a preocupação excessiva com o que pode acontecer. E algumas pessoas elas não conseguem identificar se vem primeiro o pensamento ou se primeiro vem as reações físicas, e por conta das reações físicas vem o pensamento e fica nesse ciclo. Então, quando você aprende a quebrar esse ciclo, isso acaba sendo algo muito importante, que você aprende a tirar esse componente que vai fazer você ter a crise de ansiedade. Como eu disse, em algumas pessoas começa primeiro pela parte cognitiva, aquelas preocupações excessivas, aquele medo intenso, aquela preocupação com a parte financeira, preocupação com o trabalho, preocupação com o desempenho, preocupação com os próprios julgamentos, se ela está sendo uma pessoa boa o suficiente ou não, e depois vem as crises de ansiedade, as reações físicas, e aí potencializa os pensamentos. Já em outras pessoas, primeiro vem a reação física, e a pessoa nem entende nem o porquê, e quando ela tem a reação física, vem todo esse medo de morrer, esse medo de deixar as pessoas para trás, essa preocupação com o que pode estar acontecendo. Será que eu não vou conseguir mais ter a vida que eu tinha antes? Será que eu não vou conseguir voltar a ter qualidade de vida? E isso é algo que acaba comprometendo muito a vida da pessoa que sofre com esses transtornos de ansiedade, principalmente da pessoa que sofre com as crises de ansiedade aí no seu dia a dia. Então, procure focar em evidências. Qual é a evidência que demonstra que realmente nada vai dar certo? Qual é a evidência que demonstra que eu estou errado, que eu não vou conseguir lidar com essa situação? É muito importante você procurar evidências, porque, como eu disse, a sua ansiedade ela sempre vai fazer você se preocupar com coisas que podem acontecer. E na mente do ansioso nunca vão ser coisas positivas. E toma muito cuidado com esse comportamento de catastrofizar, né? Com esses
pensamentos distorcidos de sempre catastrofizar. É comum que a pessoa ansiosa, ela sempre acha que sempre vai dar o pior na vida dela, que ela nunca vai dar certo, que ela não vai ter sucesso, que ela vai ser a pessoa ruim da família, que as pessoas não gostam dela, que ela tá enlouquecendo. Então toma cuidado com isso, porque isso é uma característica que só reforça aquele sentimento de inadequação e aquela crença de desvalorização que normalmente o ansioso tem. O ansioso, ele tem uma crença de desvalorização muito grande, ele acha que ele é uma pessoa que é incapaz, que não consegue lidar com as adversidades do mundo, que não vai conseguir ter sucesso. Isso acaba potencializando, sempre fazendo com que o ansioso ache que tudo vai ser uma catástrofe, que nada vai dar certo na vida desse ansioso. Então toma muito cuidado. Aqui eu não quero nem que você seja muito positivo, muito negativo ou negativo, eu quero só que você seja realista. Será que realmente, quais são as evidências que comprovam que isso que você está pensando faz sentido? Quais são as evidências no seu dia a dia, no mundo real, que comprovam que esse medo que você está tendo, que essa preocupação que você está tendo realmente vai acontecer? Lembra sempre que o ansioso, ele tende a interpretar as experiências de forma distorcida. Então essa forma distorcida, ela não é uma forma real. E assim, não adianta também você ficar tentando ser positivo. Tudo vai dar certo, as coisas são boas. Não, na realidade não. É importante que você aprenda a enxergar o que é a realidade. Treine o seu cérebro para poder enxergar o que é a realidade. Ser pessimista de forma excessiva e catastrofizar tudo, achar que tudo sempre vai dar errado, não é um ponto de vista realista. E também ser otimista demais não é um ponto de vista realista sobre a vida. O mais importante é você desenvolver um ponto de vista realista, porque assim você vai se sentir capaz de lidar com essas adversidades quando elas surgirem. É importante que você entenda que você precisa ter ferramentas para que você lide com as suas crises de ansiedade, com seus momentos ansiosos, para que você aprenda a lidar com a sua ansiedade. E isso é real, a sua ansiedade ela é real e não adianta estar sendo positivo ou negativo demais. E é sim importante ter ferramentas e criar estratégias para que você consiga lidar com esses momentos que fazem parte da sua vida e para que você não sofra tanto, para que isso não traga tanto prejuízo assim para a sua vida. E depois de aprender quais são os fatores físicos, quais são os fatores psicológicos, é muito importante que você procure ajuda profissional para que você possa estar tratando a sua ansiedade. Aqui eu sempre falo sobre a junção da medicação com o tratamento psicológico. Isso é muito importante. Você vai procurar o seu psiquiatra, ele vai indicar a melhor medicação para você. A medicação ela tem um papel muito importante que ela vai te ajudar a diminuir os sintomas físicos da sua crise de ansiedade. Então é muito importante que você procure ajuda médica e também ajuda psicológica para poder lidar com a sua ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental, a teoria cognitivo-comportamental, é uma das ferramentas que mais demonstram eficácia científica no tratamento de transtornos de ansiedade. Inclusive, eu tenho um treinamento para pessoas ansiosas que se chama SOS Ansiedade. Nesse treinamento você já consegue, já nas primeiras aulas, controlar a sua ansiedade, aprender técnicas para poder controlar a sua ansiedade, verificar o seu nível de ansiedade e, consequentemente, nesse treinamento você tem também áreas da sua vida que você vai trabalhar para poder consolidar essas áreas para que você não volte a ter problema com a ansiedade. O treinamento SOS Ansiedade ele é feito através de videoaulas, você consegue acessar de qualquer lugar, é um treinamento de fácil entendimento e ele traz ferramentas da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria, como eu disse, que tem comprovação científica de eficácia no tratamento de transtornos de ansiedade. Então é muito importante que você procure ajuda para que você consiga tratar a sua ansiedade, para que você consiga ter ferramentas para poder lidar com as suas crises de ansiedade. E se esse vídeo te ajudou, compartilha esse vídeo, curte, que é muito importante, porque isso vai fazer com que a plataforma ajude a chegar a mais pessoas. E se você acha importante para alguém que você conhece, envie esse vídeo, que com certeza você vai estar fazendo parte aí de uma corrente do bem para que a gente possa alcançar um número máximo de pessoas, porque a ansiedade, os transtornos de ansiedade têm afetado muita gente e com certeza, ao você compartilhar esse tipo de conteúdo, isso pode ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, que vai ser muito importante. No que eu puder ajudar, eu estou aqui super à disposição para poder ajudar. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Parabéns por estar adquirindo um conteúdo que está te levando a crescer e que está te levando a evoluir e ter uma vida melhor. Até o próximo vídeo.